1 Reis, capítulo 17, e verso 1 adiante. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Que diz assim: Elias, o tisbita, um dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: pela tua vida, ó Senhor, pela vida do Senhor Jeová, Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. A palavra do Senhor Jeová veio a ele dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te, junto ao ribeiro de Querite, que está de fronte do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos povos que te sustentem ali mesmo. Partiu e fez conforme a palavra do Senhor Jeová, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está de fronte do Jordão. E os povos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas com o passar dos dias secou-se o ribeiro, porque não chovia sobre a terra. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tirar um fundo musical aí para ajudar, irmãos? Aleluia. Dá um nervoso, dá uma tremedeira, mas Glória. Deus é fiel. E orando a Deus essa semana, o Senhor falou grandemente no meu coração, nessa palavra, que fala de um tempo que Elias estava vivendo. Fala de um tempo difícil, que Elias estava ali, em Samaria. E há tempos difíceis, como a irmã subiu aqui e falou, há tempo para todas as coisas. Há tempo para se alegrar, tempo para sorrir, há tempo de guerra, tempo de paz. E Elias estava vivendo um tempo muito difícil. Elias foi colocado ali naquele lugar como um profeta de Deus. Elias foi levantado como um homem que não temia a nada. Elias foi levantado no meio daquele reino para fazer a diferença. Elias, ele era profeta. Elias, ele era homem igual a mim, igual a você. Elias, ele era um homem usado por Deus, era um homem que tinha confiança em Deus. Era um homem que tinha o temor e a obediência a Deus. E Elias, ele recebeu uma palavra do Senhor. Vai para o Querite. Vai para o Querite. Retira-te daí e vai para a banda do Oriente e esconde-te ao ribeiro de Querite, que está de frente do Jordão. E Querite era como se fosse um rio bem pequeno, como se fosse uma cachoeira. Olha para o teu irmão nessa noite. Olha para o teu irmão essa noite e diz assim: o Querite é lugar de provação. O Querite é lugar de provação. Mas mesmo no Querite, o Senhor, Jeová, Jireh, Ele vai te trazer a provisão. Jeová Jireh vai te trazer a provisão. Essa palavra, irmãos, esse texto é um texto muito lindo, que conta como o crente é provado. Elias, ele tinha uma confiança em Deus. Elias, ele foi escolhido.
ele tinha uma promessa. E ele tinha a obra de Deus para ele fazer. Deus tinha na vida de Elias um propósito. A minha vida e a tua vida não é diferente da vida de Elias. Na nossa vida a gente vai sofrer. Na nossa trajetória a gente vai sofrer. Na nossa trajetória vai ter muitos desafios. Na nossa trajetória vamos ter muitos obstáculos. Na nossa trajetória nós teremos muito desgosto, muita provação. Na nossa trajetória nós temos escassez. Na nossa trajetória com Deus nada é fácil. Às vezes pessoas falam assim: eu vou aceitar Jesus. No início do Evangelho tudo é mil maravilhas. No início do Evangelho a gente está com a força toda. No início do primeiro amor a gente está com todo o gás. No início da nossa vida a gente está com toda aquela confiança no Senhor. No início a gente está com uma força inabalável, que a gente olha para frente. Mas nessa trajetória, nós passamos por muitos querite na nossa vida. Querite quer dizer lugar de escassez. Querite quer dizer lugar de solidão. Querite quer dizer lugar de abandono. Querite quer dizer que ninguém está te olhando, ninguém te vê, ninguém te dá a mão. Mas no meio do querite, eu quero te dizer, eu quero te lembrar que existe um Deus, que Ele te põe num querite. Mas depois do querite, Ele vai te levar para um lugar de fundição. Porque para tudo nessa vida há um propósito de Deus. Para tudo nessa vida há um lugar. E depois disso, a palavra do Senhor, Jeová, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. E eis que ali ordenei uma viúva que te sustente. E a seca e a fome estava tão grande naquele lugar, em Samaria, porque não havia chuva. Porque Elias orou e Elias profetizou que não haveria chuva durante 3 anos e 6 meses. E Samaria, se a gente for lermos a história nas crônicas, e no 1º e 2º Reis, você vai ver que a história de Samaria é sempre a mesma história. É sempre a mesma luta de escassez, de fome. Porque o rei Acabe casou com uma mulher que ela adorava outros deuses. E o povo de Israel, eles se esqueciam da bondade, eles se esqueciam do propósito, eles se esqueciam dos feitos que Deus tinha feito na vida daquele povo. Um povo ingrato, um povo de dura serviço. E o texto vai dizer que Elias, ele orou. E ele profetizou que não haveria chuva durante 3 anos e 6 meses. E aquela terra ficou seca, e aquela terra ficou sem dar fruto, e aquela terra ficou infrutífera. E o que mais de pior que Elias estava, ali naquele querite com tudo seco, ali naquele ribeiro que já estava secando, ele estava em frente a um Jordão, com muitas águas, águas volumosas, mas ele estava ali no querite, porque Deus permitiu. Ele estava na frente dele, com o Jordão com muitas águas, mas ele estava ali no querite só olhando para o Jordão. Ele estava ali se sentindo sozinho, aflito, mas ele não podia se perguntar, ele não podia murmurar, porque ele próprio lançou uma palavra. E a nossa palavra tem poder. Quando lançamos uma palavra, essa palavra tem poder. Então tenha cuidado com o que você diz.
Tenha cuidado com o que você anda falando, tenha cuidado com o que você anda profetizando. Porque a palavra de um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Elias, ele orou e Elias profetizou. E a água daquele querite, a água daquele ribeiro secou-se. E Deus deu uma ordem para Elias. Elias, ele tinha uma missão. Fale assim: Elias tinha uma missão. Elias tinha um propósito. Elias tinha uma trajetória. Mas Elias não sabia que tudo aquilo era permissão de Deus. Tudo aquilo que ele estava passando era uma permissão de Deus, era um escape, era uma coisa que Deus tinha preparado para ele ajudar a outra pessoa, ajudar uma viúva pobre. E muitas das vezes nós passamos por provas, nós passamos por tribulações, mas nós não entendemos. E nós se perguntamos: meu Deus, por que é que eu estou nesse querite? Senhor, por que é que eu estou me sentindo tão sozinha? Às vezes você está no meio da multidão, às vezes você está com a família toda reunida, às vezes você tem tudo, mas sempre você vai se perguntar: Jesus, eu estou me sentindo só. Senhor, eu estou me sentindo na prova. Senhor, eu estou me sentindo vazio. Mas por uma causa, para tudo existe um propósito. E esse propósito, existe uma direção e uma trajetória que não vai ser fácil. Porque a Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, ele prova, irmãos, como ele prova o crente. Como Deus, ele ama provar o crente. Porque a Bíblia vai nos dizer que o ouro, ele é provado como fogo. O ouro, ele é provado, ele é refinado no fogo. Quando você estiver no fogo, não se lamente, não murmure, mas aguenta a provação. Porque lá em 2 Timóteo vai dizer: sofre as aflições como um bom soldado. Paulo escreveu para Timóteo, ele estava em Roma preso. E ele escreveu advertindo Timóteo: sofre como soldado, um bom soldado. E quando as provações vierem para nos afrontar, para nos entristecer, que nós viemos levantar a cabeça como os bons soldados, mesmo não entendendo o que estava acontecendo com Elias, mas Elias foi, obedeceu e não temeu a ordem do Senhor. A ordem do Senhor essa noite para ti é: levanta a tua cabeça, mesmo debaixo de provação, mesmo sofrendo aflição, mesmo a água do querite secando, mesmo você vendo o Jordão na tua frente, dá glórias a Deus, porque para tudo há um propósito de Deus. E quando chegar mais à frente, você vai entender porque toda essa luta. E Elias saiu dali e se secou-se a água. Mas no meio daquela provação, o Senhor, o Jeová Jireh, mandou corvos para alimentar Elias. Trazia pão, trazia água. Trazia pão e trazia água. Trazia pão e trazia água. Eu não sei qual é a tua provação, eu não sei qual é a tua escassez, mas o Senhor me manda te dizer que no meio da tua escassez, Ele vai mandar corvos para te alimentar. Ele vai mandar água, Ele vai mandar pão para te sustentar. Mas contando que você não pare. Mas contando que você não pare. E o texto vai dizer que Jeová levou Elias para casa de uma viúva pobre. Elias estava no querite. Deus tirou Elias do querite.
e levou para Sarepta. Agora você me diz, chegando lá, Elias se depara com uma viúva, uma mulher sem marido, uma mulher que estava a ponto de morrer. E Elias chega lá perguntando: o que tu tens na tua casa? E Elias encontra aquela mulher pegando graveto, colhendo gravetos. Ele saiu de um lugar ruim e foi para outro lugar pior. E em Sarepta vai dizer que Sarepta é um lugar de fundição. Lugar de fundição é um lugar onde há refinamento, onde o artesão passa o ouro pelo refinamento. Elias, ele estava sendo provado e Deus estava só observando Elias se ele ia passar naquele teste. Fica ligado, irmãos. Fica ligado, porque às vezes você está passando, Deus está te provando, Deus está só te observando e você não está entendendo. Deus te tirou do Querite, Deus te levou para Sarepta, para um lugar de fundição, onde o negócio ia se estreitar mais. Mas não é para ver o teu fim, não, é para ver se você vai, se você é soldado bom, se você é soldado forte, se você está preparado para receber tudo aquilo que Ele tem que te dar na tua mão. Porque eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que Deus ele tem para me entregar, para você, Ele vai te provar primeiro. Ele vai te testar primeiro para ver se você vai aguentar. Ele vai chegar perto de você, ele vai prestar atenção, como um professor na sala de aula. Quando o professor ele vai aplicar uma prova, ele diz assim: eu vou aplicar essa prova para me ver como é que está o meu aluno. Vamos ver se ele vai passar nessa prova. Se ele não passar, ele vai repetir de prova de novo. E às vezes nós estamos numa prova sem fim. A gente não passa na prova, a gente fica numa prova e vem uma prova e aquela prova permanece. Temos que ficar ligado e prestar atenção. Será que eu estou sendo aprovado pelo Senhor? Porque Deus, Ele é como um pai. Ele é como um professor, que Ele fica ligado. Ele fica prestando atenção e te provando nos mínimos detalhes, irmãos. Porque Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que nos abençoa no mínimo detalhe. Mas Ele é, pastor, um Deus também que prova. É um Deus que nos passa pelo fogo. É um Deus que sempre vai me levar, vai te levar por caminhos mais difíceis. Ele sempre vai me levar e vai te levar, não por caminhos fáceis, mas por caminhos difíceis, para te provar e para mostrar para você que Ele é Deus. E mesmo nos mínimos detalhes das provações, das guerras, dos combates, das aflições, Ele quer te mostrar que Ele é contigo. Ele simplesmente quer te mostrar, Ele quer te aprovar. E o texto vai dizer que aquela mulher estava lá, colhendo, fala assim, colhendo gravetos. Colhendo gravetos. Colhendo gravetos. Colhendo gravetos. E ela estava ali colhendo gravetos. E falou para Elias: eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. E ele pediu: vai, faz para mim primeiro. Que coisa difícil. Elias estava sendo provado e aquela mulher também. Ele obedeceu à voz de Deus e foi lá. E o que ele encontra foi uma mulher pobre, viúva, com um filho, colhendo gravetos. Vai entender.
Mas o mais sublime e o mais lindo dessa história, nesse texto nos ensina que ela obedeceu. Se fosse alguém hoje nos nossos dias, o que esse homem desaforado vem fazer na porta da minha casa, eu morrendo com fome, com o meu filho passando fome, só com um bocado de farinha, um bocado de azeite, esse homem vem me pedir? O último pão que eu tenho para mim e meu filho comermos e morrermos? Ele vem me pedir? Mas o que me chama a atenção é que ela não falou nada, ela obedeceu. Simplesmente ela obedeceu. Simplesmente ela obedeceu a voz daquele profeta. Porque eu sei que lá no fundo do coração dela, o Espírito Santo que estava em Elias soprou no ouvido dela: faz o que ele disse, obedece. Porque o mesmo Espírito que existia naquela mulher, existia em Elias. Eles dois testificaram. Ela estava na prova como Elias. Ela estava em escassez como Elias. Mas eles tinham uma obediência. Eles tinham um coração contrito. Eles tinham a mente refinada para ouvir a voz de Deus. Ouça o que o Espírito te diz essa noite. Ouça o que o Espírito te diz essa noite. Ouça o que o Espírito te diz essa noite. Obedeça. Tá difícil. Obedeça. O Senhor te manda fazer algo. Obedeça. Tudo aquilo que Deus te pedir tá difícil, mas obedeça. Porque tudo aquilo, todas as nossas vitórias, todo o nosso sucesso, todo o sucesso da nossa trajetória vai decidir, vai definir pela nossa obediência à voz de Deus. E aquela mulher obedeceu. O azeite estava pouco, a farinha na panela dela estava pouca, mas existia ainda um pouco, porque Deus, Jeová, o Deus provedor, Ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa de muita coisa para agir, porque Ele é especialista em multiplicar. Ele é especialista de pegar um pouco de pão, um pouco de azeite, e diante a palavra daquele profeta multiplicar. Mas tudo isso aconteceu quando aquela mulher obedeceu. Tudo aconteceu porque Elias obedeceu a voz do Senhor. E quando nós obedecemos, a voz do Senhor, tudo aquilo que é pouco, tudo aquilo que é mirrado, se a despensa está vazia, Ele vai superabundar. Porque lá em Filipenses 4,19 vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em Efésios também vai dizer que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus já te abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou dizer porque você não está entendendo. Porque Deus te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Porque eu não sei se você sabe, mas mesmo antes de você pedir, Ele já te abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu não sei como é que se encontra a tua despensa. Eu não sei como é que se encontra o teu coração. Eu não sei como é que se encontra a tua família. Mas o Senhor me manda te dizer que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Sabe o que isso quer dizer?
É como se uma mesa bem grande tivesse vários presentes. E nessa mesa bem grande com vários presentes, está tudo empilhado. Grande Deus, aleluia. Presente, mesa, quer dizer que tudo está pronto. Mas você tem que começar a profetizar. Porque se a Bíblia está dizendo, eu tenho livre liberalidade e autoridade de dizer tudo aquilo que o Senhor Jesus me deu nas regiões celestiais, eu vou tomar posse. Tudo aquilo que Deus já te abençoou, tudo aquilo que Deus já liberou sobre a tua bênção, começa a pegar, começa a profetizar, porque Ele já te deu. Porque Deus já te entregou. Ezequiel, naquele vale de ossos secos, o Senhor levou ele. O Senhor levou Ezequiel. Mas Ele fez Ezequiel profetizar. A ordem é de Deus. Tudo é de Deus, mas Ele quer ver eu e você começar a profetizar. Quando você entender, quando você aprender a começar a profetizar na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus negócios, na tua escola, nos teus sonhos, você vai ver o vale de ossos secos, o Querite ser transformado. Glória a Deus. Você vai ver o sobrenatural que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver que você não é uma mera coincidência. Você não é alguém qualquer, mas você é um que tem autoridade para profetizar. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Aleluia, Pai. Começa a profetizar nos teus negócios. Começa a profetizar nos teus sonhos. Começa a pisar dentro da tua casa, a marchar dentro da tua casa. Começa a marchar assim, o diabo tem se levantado dentro da tua casa, começa a marchar. Satanás, aqui não. Porque eu já liberei uma palavra profética dentro da minha casa. Como Elias abriu a boca dele e profetizou, você também tem boca, você também tem poder. Glória a Deus. Porque a palavra vai dizer, eu vos dei poder. Eu vos dei poder. Eu vos dei poder. Eu vos dei poder para pisar em serpente. Eu dei autoridade para pisar em serpente e em escorpiões. Às vezes você está parado se maldizendo da vida, se lastimando, mas você não tem autoridade, não tem usado a autoridade que Deus te deu para você lutar. Porque para a igreja de Deus pode haver escassez, pode haver querite. Você pode estar apanhando os últimos gravetos. Você pode estar apanhando o último azeite. Você pode estar apanhando o último para fazer o seu pão. Mas Deus te diz essa noite, começa a profetizar. Começa a profetizar, porque aquilo que era pouco, o Senhor vai se transformar. Aquilo que estava escasso, o Senhor vai começar a superabundar. Começa a liberar uma palavra dentro da tua casa. Começa a liberar uma palavra na vida dos teus filhos. Começa a liberar uma palavra na vida daquele patrão que inferniza a tua vida, que tira a tua paz. Começa a profetizar. Não baixa a guarda, não baixa a cabeça, mas cumpre todo o propósito que Deus te deu. Tudo aquilo que Deus te deu, cumpre como um bom soldado. Glória a Deus. Porque você é forte. Glória a Deus. Porque você é forte. Porque às vezes você baixa a sua cabeça, às vezes estamos numa prova, às vezes estamos numa dificuldade.
Mas o Senhor, Ele está te percebendo, Ele está te observando, porque Ele sabe que você é um bom soldado. E as maiores lutas, as maiores batalhas, Deus não vai dar para crente fracassado. Deus vai dar para aquele que se levanta, põe de pé e bate no peito e diz: eu vou sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Não desanima quando a luta estiver grande. Que Jeremias estava se lastimando, estava se maldizendo, estava se perguntando para Deus. E sabe o que Deus fala? Sabe o que Deus responde? O sábio não é aquele que faz perguntas. Sábio é aquele que aquele que dá resposta, é aquele que faz perguntas. E sempre Deus, Ele não vai te responder, Ele vai fazer uma pergunta em cima da tua pergunta. Ele sempre vai fazer uma pergunta em cima da outra pergunta que você está perguntando. E Jeremias se lastimando, ele responde para Deus: Jeremias, se você vai caminhando com homens, você está fadigando, como pode competir com cavalos na enchente do Jordão? Jeremias, tu está se lastimando para mim, e quando vier as maiores provações da tua vida? Porque é impossível, no olhar humano, é impossível nós correr, nós caminhar com cavalos. Mas Deus não quer que você corra com cavalos. Ele quer que você voe como águia. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. Aqueles que esperam no Senhor, você não vai só correr como cavalos, você não vai caminhar como homem comum, você vai voar. Porque aqueles que esperam no Senhor nunca são decepcionados. Pode estar no teste, pode estar na prova, mas eles vão voar. Porque uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, mas eu farei menção e confiarei no Deus da minha provisão. Esse Deus é tremendo, irmão. Esse Deus é tremendo. Passa pelo teste dando glória a Deus. Porque aqueles que esperam no Senhor nunca vão ser decepcionados. Aqueles que esperam no Senhor nunca vão ser envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor nunca vai ser abandonados. Porque o meu Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel é o mesmo Deus que supre em você, que supre na tua vida, que vai suprir em todo momento da nossa vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você necessita, precisa. Porque você não está confiando no teu pai, nem na tua mãe, nem no pastor da igreja, nem da irmã do lado. Mas você está confiando unicamente no Deus que mandou provisão para Elias. Esse Deus que você serve é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus daquela viúva. E aquela viúva, ela não morreu, mas ela viveu e ela contou todas as glórias e os feitos do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.